Quebrado o protocolo, eu quero trazer aqui, convidar o Marcos Carvalho, diretor-geral da O2O. Eu fiz isso porque é um amigo, um parceiro, trabalhamos juntos já em algumas frentes, alguns eventos grandes que nós fizemos, e eu tenho o prazer de estar aqui com você. Me perdoe o pessoal que está assistindo, mas eu vou chamá-lo de Marcão, porque é como a gente se conhece, e é a forma carinhosa que eu trato contigo. E é uma honra ter você aqui conosco, moderando esse painel. Por isso que eu fiz questão de quebrar esse protocolo e trazer você, convidar você a participar com a gente desse evento, que realmente é uma felicidade para nós. Muito obrigado, viu, Marcão? Renatão, gratidão. Estou muito honrado com esse convite. Adoro que protocolos sejam quebrados, acho que faz parte. A gente acaba trazendo a naturalidade para as coisas, né? Para a gente não ficar naquele formalismo e rigidez. Então, estou até arrepiado. É uma alegria muito grande poder compartilhar este momento especial com você e abrir esse segundo dia. Então, estamos juntos. Espero poder contribuir, agregando conhecimento rico para toda a sua audiência. E estamos juntos sempre para somar. Você é um grande amigo que o mercado me trouxe aí com toda essa jornada de luta, né? Vamos junto, meu cara. Da mesma forma, muito obrigado. Eu tenho certeza que será um painel incrível. Então, Marcão, o Leme está contigo, com seus convidados. Fique à vontade. O evento é seu. Vai lá. Vamos nessa, pessoal. Muito bom dia. É uma grande alegria, uma grande honra ter recebido esse convite do Renato para abrir esse segundo dia do Open Finance Conference. E é uma grande responsabilidade também, uma vez que estarei compartilhando essa mesa de bate-papo com grandes lideranças que estão protagonizando as transformações nas respectivas organizações que representam, né? Antes de passar a palavra para eles se apresentarem, eu gostaria de trazer um pouco um contexto histórico que permeia a circunstância que nós estamos hoje e o tema que nós vamos debater. Se a gente pega daqui para frente, a gente acaba deixando de lado toda uma jornada de conquistas, transformações mercadológicas que são relevantes e podem gerar muitos insights para a gente prever o que virá pela frente, se preparar e poder estruturar melhor nossas operações, ofertas de produtos, serviços e forma de gestão também, né? Então, em 1969, a gente tem o surgimento da internet num contexto bélico, ali servindo as tropas norte-americanas, num contexto de Guerra Fria. De 69 até 95, levou em torno aí de 25 anos para que a internet se popularizasse, se tornasse acessível ao cidadão, ao usuário, ao consumidor final, transformando completamente as formas de relação entre organizações e seus stakeholders, ressignificando todo um contexto mercadológico. Antes, as grandes corporações, os conglomerados de mídia traziam suas abordagens, suas formas de se posicionar para o mercado, para o cliente, para o consumidor, eles tinham que aceitar isso passivamente, num fluxo comunicacional que a gente chama de verticalizado, né, de mão única. A partir da internet, em que tivemos uma quebra de paradigma, isso tudo foi ressignificado, o consumidor passou a ter poder de voz, influenciar toda a sua rede e exigir que as organizações se reinventassem na sua forma de gestão e relacionamento, né? Então, antes, um produto que a organização supunha que fosse o melhor e colocava isso no mercado e não estava muito aberta a forma de feedback, com a internet ela passou a ter que ouvir e com muita agilidade rever processos, pivotar entregas, produtos e serviços, de modo a garantir a satisfação desse cliente para fidelizá-lo e retê-lo dentro dos seus consumidores, né? Depois, em 97, um pouquinho mais à frente, a gente tem um registro do Deep Blue, computador da IBM, vencendo o número 1 do xadrez, o campeão enxadrista, ou seja, pela primeira vez a máquina superava a inteligência humana. Isso é um marco em termos tecnológicos também. Na sequência, em 98, tem o surgimento do PayPal, a primeira fintech vindo ali nos Estados Unidos. Isso foi também muito emblemático para um segmento que era extremamente fechado e com um market share centralizado e dominado por grandes, entrando um player de bases tecnológicas e demonstrando que o setor financeiro também poderia ser mais competitivo e estar mais aberto a novas empresas. Um pouquinho mais à frente, nos anos 2000, nós temos a bolha.com, o comércio eletrônico se desenvolvendo, crescendo. Nessa bolha teve muita especulação, então diversos processos, procedimentos, o mercado teve que rever vários aspectos.
para a partir daí se desenvolver numa guinada exponencial, um caminho sem volta. A gente tem a penetração do comércio eletrônico cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. Em 2007, temos a chegada do smartphone, o iPhone aí marcando e ressignificando também todo um contexto mercadológico. O conceito O2O passa a fazer parte, uma vez que o cidadão, o indivíduo, o usuário passou-se a conectar 24 horas, 7 dias por semana. Então, o O2O foi realmente incorporado no mercado. Em 2014, temos a chegada do Uber no Brasil, esse modelo de organização plataforma, conectando produtos e serviços ao usuário, ao consumidor de uma forma ágil e escalável, passou a também transformar e exigir que as organizações revissem seus modelos de negócios, buscando algo com uma amplitude tecnológica de maneira bem mais eficiente. Esse conceito de plataforma também passou a impactar diretamente o setor financeiro, onde nós temos ali o Banking as a Platform, que começou a ser discutido em 2014, 2015, e na atualidade, 2019, 2020, essas lutas, essas pautas passaram a ser implementadas, que inclusive é o tema central aqui do nosso bate-papo e desse evento que estamos todos cá reunidos para compartilhar esse conhecimento. Só voltando ali rapidamente em 97, que a máquina superou o homem no enxadrista, 2030 está previsto a inteligência artificial superar a inteligência humana de maneira completa. Então, todo esse contexto, esse embasamento tecnológico engloba o que nós vamos discutir agora no painel Open Banking e varejo, o que esperar. A gente sabe que o setor financeiro se desenvolve muito com base nas dores do varejo, das transações de compra, e aqui temos dois grandes especialistas também para compartilhar esses seus conhecimentos. Eu só queria me apresentar rapidamente, então eu represento a Associação Brasileira Online to Offline, é um termo um pouco ingrato, mas espelha bem esse hibridismo, essa conexão entre mundo físico, mundo offline, e o mundo online, o mundo digital. Então, a gente traz grandes corporações, são mais de 15 associados, e promovemos uma agenda de fomento de políticas públicas em favor do desenvolvimento da economia digital. O Banco Carrefour, aqui representado pela Vanessa, é uma das associadas que gentilmente também aceitou o nosso convite, e temos o Pedro Lipkin também, da ADIC, uma dessas associadas. Então, eu queria passar a palavra para eles na sequência, e a gente já discutia rapidamente o primeiro tópico, digitalização imposta. A gente vive esse contexto de crise sem precedentes, crise sanitária, política, social e econômica, e se exigiu das corporações uma digitalização de certa forma imposta, uma vez que antes esse processo era feito de forma o que era conveniente para os seus gestores. Agora não, mude ou morra. Nesse contexto, do dia para a noite, ter essa exigência, como que vocês ali, nas organizações que vocês representam, se adaptaram instantaneamente para suportar essa transformação, e tanto em termos operacionais, como para suportar seus clientes nas lutas diárias que eles têm para garantir a satisfação e entrega dos seus produtos e serviços. Então, eu queria passar para vocês, primeiramente para a Vanessa, para ela se apresentar e responder essa pergunta, depois para o Pedro, por favor. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Marcos, Pedro. Obrigada pelo convite para esse bate-papo. É uma grande troca de ideias aqui, né? Um grande bate-papo. Acho que a gente está num momento que a gente não tem certeza de muita coisa, então está todo mundo se ajudando com o conhecimento que cada um tem. Eu estou no Banco Carrefour desde 2007, há muito tempo já, sempre na área de produtos. Agora eu estou assumindo a área de planejamento estratégico e inteligência competitiva, que vai ser uma área que vai ter aí uns bons desafios quando a gente fala de redefinir estratégia e avaliar mercado, esse mercado que está em mutação o tempo todo. O banco, nesse contexto de pandemia, eu concordo muito com o que você falou dessa aceleração, acho que todo mundo viu isso acontecer, todo mundo lá atrás, o banco não foi muito diferente disso, a gente começou a falar de transformação digital em 2016, início de 2017, a gente começou a falar muito no contexto de eficiência operacional, todo mundo estava num processo de digitalização dos processos, né? A gente até, num determinado momento aí no meio do caminho, falou, olha, a transformação digital é diferente de digitalização de processos, mas depois que a gente começou a entrar um pouquinho mais nesse tema, a gente começou a ver que não é uma questão de eficiência operacional, é uma questão de mudança do consumo, principalmente porque a gente está atrelado ao varejo, a gente é um banco, né, cujo objetivo principal é o fomento do varejo. Então, a gente tem essa natureza de avaliar o consumo muito fortemente.
Então, a gente sai de um patamar de eficiência operacional para um patamar de sobrevivência, né? Porque o consumidor está mudando, né? O poder do consumidor, ele também está mudando. Então, para a gente, na pandemia, como todo mundo, a gente acelerou alguns processos, mas como a gente já vinha fazendo isso desde 2017, a gente se deparou com uma situação de alguns processos nossos já estarem ajustados para a pandemia, e a gente tem uma agilidade maior para essa adaptação. Então, eu tenho hoje presença dos estandes do cartão em todas as lojas hiper e atacado, então eu estou no Brasil inteiro. Quando você fala Brasil inteiro, o cenário de digitalização, ele é muito diferente. Quando eu falo de regiões do país, ele é muito diferente. Na pandemia, a gente viu isso claramente. Quando a gente fala de home office, né, quando a gente fala de uso de aplicativo, quando a gente fala de acesso à internet, existe uma disparidade Brasil. Então, a gente já vinha nesses últimos 2, 3 anos trabalhando com o nosso público, porque ele é diverso. Então, eu não tenho um processo de digitalização forçada, mas eu tenho um trabalho educacional e de acesso a essas pessoas, porque elas saibam que elas tenham acesso a esses canais. Então, numa pandemia, foi mais fácil da gente trabalhar isso, porque isso já estava plenamente divulgado. Talvez não fosse utilizado porque ele ainda era muito dependente dos nossos canais físicos, que são uma fortaleza, o nosso relacionamento tete-a-tete, que a gente chama. Mas eles já sabiam que existia essa alternativa. Então, a gente aumentou consideravelmente o acesso aos nossos canais digitais, a gente fomentou os nossos serviços via WhatsApp, a gente trabalhou muito rapidamente alternativas, o nosso core é crédito, né? Então, a gente trabalhou muito rapidamente alternativas para esse cliente em relação à situação de crédito nele. Então, para a gente foi um momento de aceleração, mas também foi um momento de reforço de todas as iniciativas que a gente foi fazendo ao longo dos últimos 2, 3 anos dentro do banco. E eu reforço que, assim, para a gente tem um caráter muito forte de sobrevivência e tem um caráter muito forte evolutivo. Eu acho que a gente começa a entrar, quando a gente fala de universo digital, a gente tem algumas complexidades, né, desses canais, diferente de canal físico, o crescimento de canal físico, a evolução é muito diferente do digital, mas a gente tem plena consciência de que ele vai fazer parte do nosso universo, porque o consumidor vai exigir isso, porque o consumidor está começando a ter acesso a isso. Então, isso tanto do lado do banco, do lado do varejo. Nosso e-com, né, cresceu muito, né, as compras via internet cresceram absurdamente. Então, essa conexão omnicanal passa a ser absolutamente fundamental, né? Então, a gente tem uma complexidade de ser um banco que está no ecossistema que tem atacado, que tem o varejo alimentício, que tem um posto de gasolina, que tem drogaria, que tem properties. A gente tem um universo vasto, que acho que é a nossa fortaleza, mas traz essa complexidade de como é que a gente faz isso se ajustar no contexto que a gente está vivendo atualmente. Fantástico, Vanessa. Obrigado por atualizar a gente em todos os movimentos que vocês vivenciaram aí nesse momento intenso e transformacional, né? E eu queria ressaltar que a gente escolheu estrategicamente os 2 líderes que estão aqui com a gente. Então, a Vanessa espelha bem, né, o varejista que passou a ofertar serviços financeiros por meio das dores dos seus consumidores. E nós temos do lado de cá agora o Pedro representando uma plataforma de tecnológica financeira. Eles têm grandes varejistas aí como clientes, eles atuam como facilitadores para que o varejista, o atacadista, possa ter esses serviços financeiros inovando ali na experiência do cliente. Então, Pedrão, está contigo agora. Bom dia a todos, obrigado Marcos, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar essa transmissão com você, Vanessa, e enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui aproveitando, né, as deixas que a Vanessa colocou aqui de como mudou, né, o cenário, né, só corrigindo, né, a gente atua como uma facilitadora, mas somos uma credenciadora formalmente falando, né, no mercado de pagamento. É importante a gente fazer essa distinção, né? Então, a gente hoje a DIC faz parte, né, do ecossistema financeiro do Banco BS2, mas a gente atua como uma plataforma de pagamentos e serviços financeiros, atuando muito no B2B, né, que a gente chama, mas com o olho lá na ponta, né, no varejo consumidor final, né, cliente final. A gente está focado aqui em oferecer soluções tecnológicas, né, e ser o parceiro ideal para o mercado de pagamentos. E aí, quando você fala, né, da questão da pandemia, que foi um evento extremo, inesperado, e que hoje ainda traz para a gente uma incerteza muito grande, né, sobre como a gente vai navegar nesse cenário, o primeiro ponto que é importante ressaltar é que, assim, o nosso time estava preparado, né? Então, é interessante
primeiro aspecto é interno da organização. Nosso time estava preparado no dia 1 ali para fazer a virada de chave, todo mundo trabalhar em home office e manter a energia alta, a produtividade alta. Então, isso assim, foi um grande gol do nosso time e está todo mundo de parabéns por isso. E aí a gente aproveitou esse cenário para a gente fazer, né, reforçar processos internos, reforçar a operação, né, porque o que a gente é importante considerar que, como a Vanessa falou, essa mudança de hábitos, né, do consumidor, né, a pandemia gerou uma grande mudança de hábitos, né, de consumo. Elas se refletem diretamente no uso do meio de pagamento. Então, quando você tinha no presencial, né, uma transação que é tida como a mais segura, né, que é o chip 100 ali, colocando na maquininha, você passa para o mundo de cartão não presente, né, usando o termo técnico aqui, né, onde você tem muito mais risco, muito mais ações operacionais, você precisa mais controles, mais atenção, né, para a atuação. E aí, esse ponto, né, reforça, né, esse desafio operacional, né, especialmente para risco e fraude. E quando a gente vê, né, o movimento, como a Vanessa bem disse, né, houve uma migração de atividades, de setores, né? E aí o mercado de pagamentos, eu acho que é o maior termômetro da economia real, né, do dia a dia, ali que você vê exatamente para onde está indo o dinheiro, né? Mudando, e a gente conseguiu visualizar isso muito, muito bem ali, muito rápido. A gente vê, é só ver que alguns setores cresceram bastante, como os supermercados, toda essa parte, né, de bens de consumo essenciais, enquanto outros, né, perderam muito. Enfim, a gente está vendo companhias aéreas, turismo, etc. Mas, se você considerar, né, que a gente tem que ver sempre a crise como uma oportunidade também, se isso é possível falar, né, no ponto de vista de negócio. Mas o Brasil tem em torno de 120 milhões de pessoas economicamente ativas, né? Grosso modo, as pessoas que têm algum dinheiro no bolso para gastar. E dessas, 50 milhões não estavam inseridas, né, no sistema bancário, de pagamentos e tal. Quando você coloca, né, o sistema, você coloca o auxílio, né, os famosos R$600, né, na conta aqui, eu não estou nem falando do valor do auxílio em si, mas estou falando do evento de colocar, né, de dar o auxílio, o tremendo desafio operacional que você tem, né, nesse cenário. A Caixa colocou, né, via aplicativo, 30 milhões de pessoas no sistema, né, no sistema bancário e sistema de pagamentos. Então, no fim do dia, você tem uma grande inclusão financeira, que é uma tremenda oportunidade, né, vinda dessa crise. A oportunidade que eu digo não só para as empresas que estão ofertando, né, mas é uma oportunidade, inclusive, para o cliente que tem ali mais opções de serviços financeiros, de opções mesmo de fazer uma melhor gestão financeira, né? E eu acho que uma coisa muito importante aqui foi a digitalização forçada acabou evidenciando a importância da tecnologia de pagamentos, né, para garantir esse bom funcionamento do varejo. Então, no fim do dia, se você precisa... a lojinha, né, a padaria da esquina, que às vezes precisou mudar, né, para partir para o digital, né, via plataforma, etc., mas também as grandes redes que tiveram que virar a chave muito rápido, elas precisaram contar com uma boa experiência de checkout, né, sem atritos, com uma análise antifraude robusta, né, uns sites seguros, garantindo a privacidade dos dados, né? Então, assim, é importante a gente considerar também certas funcionalidades, né, que você precisa colocar ali que podem fazer diferença, né? Então, no modelo de negócio com muitas assinaturas, você ter lá um bom motor de recorrência para garantir que a experiência do usuário, né, do portador que está lá fazendo a compra, torne-se mais fluida, isso é fundamental, né? Então, quando a gente considera essas plataformas tecnológicas, né, a própria DIC como essa plataforma, a gente tem visto muito essa mudança super importante do digital. E aí, com isso, como a Vanessa também reforçou, nós fizemos algumas mudanças, né, estratégicas de projetos que a gente tinha jogado um pouquinho mais no final do ano, a gente acelerou, né, e outros que pareciam mais importantes ali antes da pandemia, quando a gente viu, mudamos, né, reformulamos um pouquinho o nosso roadmap. Então, acho que é uma oportunidade do ponto de vista
humano, inclusive, né? É triste do ponto de vista, né, humano e tal, mas o cenário da pandemia, mas do ponto de vista de negócio, de oportunidades de melhoria da vida também das pessoas na gestão financeira, na inclusão financeira, tudo isso é uma visão super positiva. Obrigado, Pedro, aí pelas considerações muito pertinentes. Eu queria falar, partindo para o segundo tópico, eu queria trazer alguns números, tanto do setor varejista quanto do setor financeiro, para a gente avançar ali em algumas questões relevantes. O varejo sempre teve como característica ser um setor que fazia muitas coisas na unha, algumas grandes redes familiares, tudo em planilha, processos mais manuais. E para a gente comparar, por exemplo, o setor varejista investia em média 3% do seu faturamento em tecnologia, isso em meados do ano 2015, enquanto o setor financeiro investia ali em torno de 12% a 13% do seu faturamento. Olha a diferença em termos de grau de maturidade de implementação tecnológica. A pandemia veio aí, exigiu essa transformação, e acho que vai ser um grande legado que está deixando para os hábitos e formas transacionais e vendas varejistas. Então, a gente tinha uma margem ali de 6% do comércio eletrônico de penetração do mercado, enquanto na China já estava na casa dos 30% a 40% antes da pandemia. A gente tem números que já informam que determinados setores, pós-pandemia, já dobraram seu faturamento no comércio eletrônico. Então, muitas pessoas que nunca tinham feito compra via seu smartphone passaram a comprar, uma vez que estavam numa circunstância de quarentena e reclusão, era o único meio de adquirir o bem, era via aplicativo e plataforma digital. Esses hábitos, se gerarem uma boa experiência, vão se permanecer. Então, a gente sabe que a penetração do comércio eletrônico, que já vinha numa crescente, agora é algo bem mais exponencial. E isso em termos de varejo. Falando em termos de setor financeiro, como a gente bem conversou, era um setor muito fechado e regulado. De 2015 para cá, vem com transformações intensas, o próprio regulador atuando de uma maneira muito madura e fomentando que essa competitividade aconteça, né? Então, aprovando leis, discussões, políticas públicas que permitam essa abertura. Então, de um cenário que em 2018 a gente tinha em média ali de 500 fintechs, atualmente, hoje nós temos aí cerca de 800. Isso favorece a competitividade, empodera o consumidor que pode escolher a oferta de serviço que melhor o atende, as condições de taxas que também melhor o atende. Então, diante desse cenário, né, em que a gente tem um ecossistema pujante, inovação acontecendo, modelo de plataformas, operações abertas, eu queria entender como que vocês vêm observando o mercado e buscando atuar centrado no cliente, viabilizando parcerias com fintechs, atuando de uma forma, numa ação aberta, né, que a gente chama. Então, eu queria passar para esse segundo tópico, comentando aí sobre a abertura e descentralização do setor e as oportunidades e desafios que isso nos trazem, né? Começar com a Vanessa, depois com o Pedro. Vamos lá, eu acho que a gente vê claramente, bom, a gente está falando aqui também de Open Banking em Pix, né? Acabou de ter o sandbox também regulatório agora essa semana. Então, quando a gente fala de todas essas iniciativas, a gente já vê um movimento forte de descentralização, né? A gente lá dentro do banco já mudou um pouco a ótica nossa de estratégia do business focada no cliente, né? A gente hoje já está estruturado através da transformação numa jornada de cliente. A gente já olha as etapas de vida desse cliente, tanto dentro do banco quanto do lado do varejo. E, recentemente, eu acho que vocês viram até as notícias, olhando um pouco essa descentralização, olhando um pouco essas mudanças, a gente acabou de lançar em junho o Banco Múltiplo, né? E no final do ano passado, o grupo adquiriu parte da Ioli, já olhando a parte de conta digital, porque o banco, ele existe desde 89, né, com o antigo cartão Private Label. O core do banco sempre foi crédito para fomentar o varejo. E olhando essa parte de inclusão financeira, começando a olhar todos esses portfólios que existem dentro do mercado brasileiro, a gente começou a olhar que talvez, para crescer, a gente não precise desenvolver tudo dentro de casa. Se eu fizer uma parceria com uma fintech, né, que tenha como seu core, eventualmente, uma conta digital ou qualquer outro produto financeiro, eu consigo ter um time to market muito maior,
né? E eu consigo ter toda a minha estratégia fortalecida dentro do meu core, que é conceder crédito, né? O banco múltiplo, ele vem um pouco em função disso também, porque o banco múltiplo, ele vem dar para a gente uma camada de portfólio de produtos para a população muito maior do que a gente atua hoje. Então, eu posso adentrar a antecipação de recebíveis, eu posso adentrar em investimentos, eu posso trabalhar com previdência privada. Olhando um pouco o que o Pedro falou de mudança de comportamento do cliente pós-pandemia, ele muda consumo, ele relativiza agora as priorizações dele, né? A gente nunca teve tanta busca no Google para investimentos, inclusive para a população de baixa renda, algo que a gente nunca falou. Né? O banco, ele tem como propósito inclusão social e dar acesso às pessoas através do crédito. Então, quando eu amplio a minha gama através de um banco múltiplo, eu consigo começar a diversificar esses produtos, né? Dado que a gente vai ter um crescimento dessa população que a gente chama hoje de desbancarizada, desprovida do serviço financeiro, dado que a gente começa a ter as contas digitais e outras alternativas para trazer esse cliente para o sistema financeiro, a gente começa também a olhar a nossa estratégia um pouco para isso, quando a gente olha o Wally, quando a gente olha banco múltiplo. Associado, obviamente, ao nosso ecossistema, porque se tem uma coisa que eu acho que vai movimentar um Open Banking, um Pix, não é o sistema financeiro, é o varejo, né, que está ligado, que tem a conexão direta com o consumidor. Todas as palestras que a gente viu ao longo dos últimos meses em relação a Pix e Open Banking, tem sempre a ressalva da educação do cliente, tem sempre a ressalva do quanto o cliente vai comprar esses formatos, que eu acho super positivo. E quem tem esse ponto de contato direto com o cliente é o varejo. Então, a gente tem muita consciência que, apesar de eu ser um banco, né, que provém produtos financeiros para o cliente final, eu tenho uma atuação importante dentro do meu ecossistema, e esse ecossistema é a minha maior fortaleza. Eu estou direto no setor alimentício, que é a base e que é um dos segmentos, talvez, que menos sofreu com a pandemia, né? Todos os segmentos, de alguma forma, sofreu, mas é o segmento que menos sofreu. Então, a gente tem essa vantagem, eu diria, competitiva de conseguir diversificar esse portfólio do banco com todas essas iniciativas dentro de um ecossistema extremamente diversificado. Eu tenho PJ, eu tenho PF, então eu tenho uma gama para trabalhar daqui para frente muito grande. Então, eu acho, honestamente, dentro de todos esses cenários, a gente cresceu o nosso com mais de 100%. Então, quando o varejo acompanha todos esses movimentos e o banco faz todos esses movimentos para acompanhar também, está claro que para a gente a estratégia de diversificação ela é crucial porque a gente precisa fazer daqui para frente. No meio de toda essa pandemia, de todo esse processo de digitalização, a gente resolve ter o nosso banco múltiplo, a gente resolve começar a trabalhar numa parceria com a Eole, a gente resolve começar a olhar o impacto de Open Banking e Pix dentro do nosso ecossistema. Então, são iniciativas que elas estão em plena discussão e são efervescentes. Acho que a gente tem bastante perguntas ainda, acho que a gente não tem algumas respostas, mas é claro que esse modelo de descentralização e das fintechs traz para a gente um mindset talvez diferente de o que é core que eu preciso fazer dentro de casa e o que eu posso agilizar com associações e com parcerias para eu conseguir ter cada vez um portfólio maior e abarcar toda a jornada do meu cliente e ser essencial na vida dele, que eu consiga atender todas as necessidades da vida dele. Como a transformação digital já estava no DNA de vocês, nesse processo de digitalização, vocês estavam mais preparados, estiveram mais preparados para enfrentar esse período que ninguém pôde prever, né? Algo eu realmente... acho que o grande ganho, a gente já tinha bastante isso, mas com o processo de digitalização, eu aumento a minha capacidade de conhecimento do meu consumidor. Exato. Então, isso passa a ser fundamental para toda a tomada de decisão. A gente vai ver muito movimento de mercado, a gente vai ser bombardeado com muitas movimentações. Cada vez mais movimentos que estão fora do Open Banking é isso, está acontecendo ao redor do mundo, não só no Brasil. A gente precisa ter um conhecimento muito claro das necessidades do seu consumidor e do seu público para você saber dizer o que serve, o que não serve, até onde isso para mim serve, o que é sim, o que é não dentro da minha estratégia. Sim, então, total. Eu acho que isso vai ser cada vez mais relevante, senão você começa a trabalhar em cima de algo que talvez não seja a necessidade do seu consumidor, e aí você vai ter um exercício muito maior de gerar essa demanda, ao invés de atender uma demanda que já existe.
Sim, total. Que você implementar uma nova tecnologia disruptiva não é transformação digital. Tecnologia é meio, não fim, né? E você incorporar essa cultura transformacional na cultura da sua organização é um grau de maturidade que permite você melhor lidar com todas as adversidades, né? Queria ouvir agora o Pedro, como que ele está buscando facilitar essa jornada aí, tanto internamente quanto externamente para os seus clientes varejistas. Acho que depois do que a resposta super completa da Vanessa, que eu vou complementando com alguns pontos, e eu acho que o principal aqui é a questão de a gente ver, né, é uma característica fundamental desse mercado, né, dessa economia de rede, né, você ter essa pulverização, né, mas ao mesmo tempo você tem que ter, e por isso que, Marcão, quando você comentou, né, dos negócios de plataforma, você tem essa questão de ligar, né, oferta e demanda, como essas fintechs, elas são ou extremamente nichadas, ou tem uma inovação muito específica, às vezes ela precisa ela precisa se conectar a um player, né, que tenha uma boa rede, né, para poder ofertar essa solução. Então, a gente entende, né, as fintechs como parceiros, né, eles focam em atender bem a dor do cliente lá na ponta, e nós fazemos toda a estrutura, né. Isso, quando a gente fala em plataforma tecnológica, né, em ser parceiro do cliente no mercado de pagamentos, é justamente isso. Você ter, ele não precisa ter a estrutura de uma instituição financeira, de uma instituição de pagamento. Ele pode usar essa estrutura como um serviço, né, um serviço robusto, um serviço seguro, para chegar na ponta, né, para o cliente, seja no varejo, seja o próprio cliente final, né, o portador. No fim do dia, o varejo, estamos falando de pessoas, né, o dono do varejo é também uma pessoa que consome. Então, no fim do dia, você precisa atender, né, e conhecer pessoas, né, entender as demandas das pessoas. E quando a gente fala, né, sobre Open Banking, Pix, eu acho que esse ano a gente não... Assim, de tédio a gente não morre, né, no mercado, no sistema financeiro, no mercado financeiro e no mercado de pagamentos, porque a gente tem aí uma efervescência, né, de iniciativas, seja do Banco Central, seja do próprio mercado, para trazer inovação, trazer mais competição, trazer novos desafios para quem está no mercado, mas também novas oportunidades para quem precisa ofertar isso para os clientes. E a gente vê o Open Banking, o Pix, como iniciativas importantíssimas, né, para reforçar esse movimento, né, para a gente agregar cada vez mais produtos e serviços para os nossos parceiros. Então, quando a gente coloca essa questão, né, é importante também considerar que, em muitos casos, vai ter uma aquisição, né, uma inovação, uma fintech dessa, uma empresa grande que tem lá seu sistema, ela agrega essa funcionalidade, essa expertise, para a sua estrutura. Então, existe uma consolidação de modelos de negócio também para poder, como a Vanessa bem disse, entregar o maior valor possível na jornada do cliente. Né? Essa visão, né? Customer Experience, jornada do cliente, são fundamentais hoje. Eu acrescentaria que entender de pessoas também é fundamental, né? E eu acho que, só complementando aqui, Pedro, 2 pontos, a gente está falando de um sistema que às vezes parece complexo. Essa complexidade do sistema não pode trazer complexidade para a vida dos consumidores. Exatamente. E o propósito do Open Banking é exatamente o oposto disso, né? Então, a gente também tem que olhar do Open Banking a ótica, a gente está sempre acostumado no sistema financeiro e varejista da ótica de oferecer serviços e produtos, mas eu também posso ser um grande hub, né, um grande marketplace para recepcionar produtos e serviços que nasçam com uma inovação e uma agilidade muito maior. Então, eu mudo completamente a ótica de como eu posso me beneficiar desse sistema de open, né, do mercado aberto. Então, acho que tem esses 2 pontos, quando a gente fala de Open Banking, que a gente precisa olhar. Essa complexidade, ela não pode se traduzir na ponta, muito pelo contrário, e a gente tem que, talvez, olhar a ótica de não só fornecer produtos, mas também de poder recepcionar, estar apto a recepcionar todo esse sistema de inovação que vai surgir, que é o propósito do Open Banking, né? E só complementando, então, essa questão da complexidade, quando você fala, né, na jornada do cliente, o varejista, ele quer fazer a gestão, ele quer fazer toda a gestão financeira dele, gestão do negócio, numa mesma plataforma. E você agrega serviços, tudo com a mesma usabilidade,
né? Ali ele não sai de uma plataforma para outra, ele não quer ter esse tipo de trabalho, digamos assim, né? Então, quando você agrega, né, quando você consegue ofertar uma boa plataforma, um bom serviço para ele, onde ele tem ali o one-stop shop, né, digamos assim, é o melhor dos mundos, né, para esse cliente. Com certeza. Esse conceito de organização, plataforma, marketplace, plugar parceiros diversos, permitir uma maior variedade de ofertas, eles nos levam a outro conceito, que eu tive a felicidade de cunhar pela primeira vez em 2018, e a gente observa que hoje já é uma realidade mercadológica, que é o conceito de fintechização, ou seja, varejistas vendo nos serviços financeiros uma oportunidade de inovar na experiência do cliente, trazendo mais facilidades, atendendo melhor as suas necessidades, né? O Banco Carrefour é nitidamente um exemplo disso. E a gente tem hoje Mercado Pago, a gente tem RappiPay, iFood Pay, Banquida Via Varejo, uma série de exemplos. Dessa mesma forma, a gente tem um movimento do outro lado. A gente tem vou dar um exemplo de uma tradicional instituição financeira que na época se chamava Banco Intermédium. Ele se transformou de dentro para fora, virou o Banco Inter, um banco 100% digital, lançou Super App, tem uma diretoria de marketplaces. Então, era uma instituição financeira que passou a atuar como marketplace e varejo online. Então, acho que são dois movimentos que traduzem uma realidade mercadológica bem rica e construtiva nesse aspecto. E a gente vive cada vez mais uma economia líquida, experiência líquida. O cliente vai no varejo, vai fazer uma compra, o cartão dele não passa. O varejista oferta crédito e um cartão de pagamento para ele. O que ele está fazendo lá? É uma compra de varejo? É um meio de pagamento? É acesso a crédito? Tudo isso, não importa, tudo isso desde que atenda às necessidades dele. Quem está provendo esses serviços não acaba sendo relevante, mas sim a sua necessidade atendida. Então, eu queria que a Vanessa comentasse um pouquinho desse movimento da varejista, vendo as oportunidades financeiras como atender essas dores, e isso virando um core de negócio principal, até a se tornarem um banco múltiplo, né? Então, eu acho que mostra o quanto isso foi relevante para a organização, e dessa mesma forma, o Pedro, na sequência, trazer a visão do facilitador nessa jornada, tanto de fintechização do varejo, quanto marketização do player financeiro ali, né? A gente, nessa parte de fintechização, não é só do lado do banco, né? Do lado do varejo, a gente também teve diversas parcerias com empresas de delivery, de entrega, e a gente entende, né, quando a gente fala de fintechização também e de parcerias, a gente não vai conseguir, com o mundo do jeito que está caminhando, né, e a complexidade que a gente está tendo nos nossos mercados, vai ser difícil você conseguir ser bom em tudo, né, vai ser praticamente impossível você ser bom em tudo. E se você tentar ser bom em tudo, você vai perder o foco no core, que é o que garante o seu relacionamento com o cliente. Então, as parcerias, elas se tornam fundamentais, não só numa ótica de ampliar meu escopo de atuação, mas de otimizar processos que eu tenho internamente, para ganhar eficiência internamente, para eu conseguir focar naquilo que realmente vai fazer a diferença. Uhum. Então, são parcerias que muitas vezes, com empresas de tecnologia, com empresas de dados e etc., são coisas que talvez não fiquem tão visíveis, né, para vocês e para os clientes, mas são movimentos que têm acontecido e que são fundamentais para a gente começar a crescer de forma sólida. Um ponto, quando você falou de experiência, a gente sempre fala no mercado de cartão, dentro do varejo, que a gente deveria ser um processo sem fricção, né? Exato. A gente não conseguiu ainda ser um processo sem fricção, porque no final das contas, o meu cliente que vai abastecer ou que vai comprar alguma coisa na loja, ele vai comprar o produto, né? Ele quer comprar lá a alface, o arroz, o eletroeletrônico. Então, o processo de pagamento, seja ele através do caixa ou através do cartão ou dinheiro, ele é uma forma para que ele saia com o produto, mas ele não é o objetivo final desse cliente. Então, a gente tem, e eu acho que a gente vai escutar muito isso ao longo dos próximos anos, a gente tem investido bastante nessa parte de conhecimento atrelado à experiência, para que em alguns momentos, eu não seja lembrado, porque eu não ser lembrado neste processo
acesso, ele é positivo, né? Eu tenho que ser lembrado como o que deu acesso ao crédito para que ele pudesse realizar o sonho dele de comprar um eletroeletrônico, para que ele pudesse conseguir fazer uma compra online, para que ele pudesse ter acesso a algum consumo, a realização de algum sonho dele, né? Para que ele seja inserido num sistema de financeiro, que ele seja incluído nesse sistema e tenha acesso a toda essa gama de portfólio adequada ao dele. Mas nos momentos de pagamento, que são fricção, que não é o momento happy da compra, eu não deveria ser lembrado, porque se eu for lembrada é porque foi ruim, é porque demorou, é porque não funcionou, é porque trouxe alguma experiência negativa. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa parte de user experience, né, dessa parte do design, de como isso funciona dentro do ecossistema do varejo, para que eu seja relevante naquilo que eu preciso ser, para que o cliente enxergue relevância do banco na jornada dele no momento que é necessário. Sim. E tem um ponto também que, quando a gente fala de parcerias, eu não vou conseguir estar eu estou presente numa etapa da jornada desse cliente, eu não estou presente na etapa inteira. Então, se eu quiser gerar relevância, à medida que eu faço abertura de dados, né, à medida que eu jogo para o cliente, jogo entre aspas, que ele acaba sendo detentor das informações dele, né, e ele pode buscar o melhor parceiro para que ele precise, quanto mais presente na jornada eu tiver, e quanto mais eu conseguir fazer essa consolidação que o Pedro falou, mais vantagem competitiva eu vou ter, mais vai ser o meu relacionamento com esse cliente. Então, o que eu acredito quando a gente fala dessa descentralização, dessa parceria e dessa experiência, a gente tem ainda muitos desafios. A gente sabe que tudo isso faz sentido, mas na prática a gente ainda está trabalhando, talvez não como antes, como você falou no varejo, né, vamos indo, vamos caminhando, a gente vai vendo o que vai dar, mas a gente está caminhando bastante para conseguir fazer com que isso seja uma realidade. E não é um movimento só nosso, é um movimento de todo o mercado. Né? Com certeza, é o desafio de tornar a transação fluida, imperceptível e invisível, né? Muito bom. Exato. E aí, o Pedro vai poder exemplificar bem como eles vêm ajudando nessa jornada. E aí, eu vou só pedir, pessoal, o tempo voou, teríamos discussões aqui para durar o dia inteiro, está muito rica essa conversa. Então eu queria pedir para o Pedro responder, fazer as considerações finais. Beleza. Aí também eu volto para a Vanessa para despedir da audiência e a gente continua em próximos encontros, sem dúvida, a oportunidade não vai faltar, né? Perfeito. Essa questão, Marcos, da fintechização, acho que, novamente, a gente tem é importante a parceria, né? E aqui, no fim do dia, a gente quer dar a solução para ele, né, para o cliente na ponta, não precisar, né, ter a fricção, né, como a Vanessa falou. Mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando o seguinte: olha, a gente precisa que o cliente que tem um ecossistema, digamos, a Vanessa com o Banco Carrefour, que tem lá o ecossistema dela de clientes e lojas, etc., a gente precisa que ele não necessariamente tenha todos os custos regulatórios, todas as estruturas, toda a preocupação, né, que muitas vezes ele quer atender o cliente na ponta, mas ele não quer ter a dor de cabeça de estar num mercado extremamente regulado e complexo como o nosso. Então, a gente tem essa questão do banking as a service, dessa coisa toda que funciona, né, e a fintechização do varejo, é um pouco isso. Você está dando a oportunidade do cliente na ponta fazer esse trabalho, né, ter o acesso aos produtos financeiros, aos serviços financeiros, mas, ao mesmo tempo, quem está lá na ponta não está tendo todo o custo, né, não está imerso na complexidade do sistema financeiro necessariamente. Né. Como consideração final aqui, eu acho que é importante a gente lembrar, né, de novo, estamos falando de pessoas, estamos falando de um momento de virada de chave, né, para esse digital, traz muitos desafios, traz uma complexidade, realmente, eu acho que a palavra complexidade também é fundamental aqui. A gente está tendo um momento de mercado, né, com Pix, Open Bank e tal. Acho que em novembro, se o mundo não acabar, a gente consegue fazer uma revolução no nosso sistema financeiro brasileiro. Então, acho que 2021 vai ser um ano muito bom,
né, para a gente fazer negócios e trazer soluções para o cliente na ponta. Lembrando, o varejista é também a pessoa, né, o portador de cartão de crédito, digamos assim. Então, ele precisa receber esses produtos, ele precisa chegar para ele esse produto de forma muito fluida, muito tranquila, e para isso a gente está fazendo essas parcerias com clientes que tem esse ecossistema, né? A gente não atua diretamente na ponta, mas a gente entende a dor do cliente na ponta justamente para poder garantir essa experiência fluida, essa jornada fluida. Esse é o grande ponto. Obrigado. Marcos, pelo convite. Obrigado, Vanessa, pela experiência. Pessoal, a gente esgotou 12 minutos do tempo. Queria agradecer a organização do evento por ter concedido essa flexibilidade. É um tema muito rico, teremos muito a conversar. Então, já fica o convite para nos revermos e batermos um papo junto aí com o pessoal do Conference. Então, Vanessa, gratidão. Pedro, gratidão. Obrigada. Até breve e um ótimo evento aí para toda a audiência. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Ótimo.